Vou mostrar como é que funciona, como é que a gente faz uma API MVC usando o ASP.NET e o Backbone como client, com a solução de interface. Eu vou dividir em vídeo em duas partes. A primeira parte vai mostrar como fazer a API MVC e depois eu ensino como é que faz a interface com o Backbone. Vamos lá. Aqui vamos criar uma solução simples mesmo. Está extremamente lenta a máquina com esse tanto de coisa aberta. Então, a solução aqui, criando temp aqui, mais fácil para a gente olhar. Nossa, solução de API MVC mesmo. Tá, um .NET com 4, normal. A primeira coisa que eu não vou criar um unitest, apesar de que seria muito o objetivo principal de usar MVC é poder usar o teste unitário, mas vou deixar a semântica do HTML5. Eu queria Internet Application porque eu quero que conecta no banco de dados, eu quero que ele faça Forms Authentication. Né? E quando você deixa ligado, ele já cria tudo para você. Ele está aqui criando a solução, minha máquina está um pouco lenta. Criando a solução, se você der um build nela, rodar ela, já tem que aparecer aquela telinha azul do MVC padrão. Eu não vou configurar nada especial nele, eu vou deixar ele usar o banco de dados local. Nossa, tá muito lenta essa máquina. Bom, tá aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, se você tentar dar login nesse site, eu não configurei banco nem nada, se a gente registrar aqui o usuário, por exemplo, admin@teste.com, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu criar uma conta dessa, o .NET lá por trás, ele cria um bancozinho local no appdata, já conecta com ele, já coloca todas as tabelas, procedures, toda a parte de autenticação do ASP.NET Authentication lá. Aqui por trás dos panos, o que ele está fazendo é isso. Está criando toda essa coisa. Olha, já estou logado como admin, já tenho já tem a parte do home, do about. Tá? A gente não vai usar mais nada disso aqui. Tá? Vamos usar depois para testar a nossa API só. Então, basicamente, se a gente vier aqui e mandar exibir as coisas ocultas, ele já criou o MDF aqui, o banco de dados na appdata. Tá? No webconfig vai estar toda a parafernália de membership do ASP.NET SQL, o profile, o role, está tudo pronto já, é só usar. Se quisesse lá brincar nele, se clicar aqui, ele iria no ASP.NET Configuration, já ia fazer toda essa coisa de criar usuário, já tem tudo pronto lá por trás.
Claro, se quiser fazer uma administração mais completa, vai ter que programar. Bom, agora o que a gente tem que fazer, vamos criar nosso model. Vamos criar um sisteminha aqui, como se fosse um pedido simples. Vou voltar isso aqui. Então, no nosso model, a gente vai criar uma classe simples. Vamos usar code first. Fica uma coisa mais simples. Vamos criar uma classe aqui de pedido. Vou criar aqui uma classe de pedido. Uma classe de pedido simples. O code first, ele igual a parte de autenticação também, se não configurar nada, ele já vai lá e cria tudo pra gente. Então, aqui uma classe de pedido simples, vou lá aqui. Coloquei aqui usando o system normal, usando data annotations. Estou falando que esse campo, o campo cliente. Então tem um ID, tem um cliente, a data do pedido, o status e uma descrição. Então a classe é só essa. A única coisa que a gente tem que fazer agora é criar um contexto para essa classe, né? Um data context, que a gente vai usar a parte de data entities. Então, vamos criar aqui um pedido context. Criar um pedido context aqui. Classe simples também. Não tem nada demais. Tem um pedido context, que era lá da DB context. A única que esse meu contexto por enquanto só tem lá um DB7 pedidos. Podia ter de clientes, administração, poderia ter de qualquer coisa. Beleza? Feito isso, o .NET já tem tudo para criar as tabelas. Ele cria as tabelas, ele gera todas as coisas. Né? Uma coisa legal de colocar, que eu gosto de colocar também muito no Global ASA, é o seguinte. Aqui no Global ASA, quando eu alterar o model aqui, se eu vier aqui colocar que esse campo é required, que essa data, se eu colocar mais datas no annotation, falar que a descrição é obrigatória, ou coisas do tipo são obrigatórias, ele vai destruir o banco, ele vai gerar um script, vai destruir, vai construir de novo. Mas não é automático não. Para isso, para falar que ele tem que se comportar desse jeito, tem que colocar lá um inicializador desse contexto, desse pedido context que a gente criou. Então, aqui no Global ASA, lá no Application Start, a primeira linha que eu coloco sempre é essa. Então tem aqui um set initializer, pedido context aqui no DataInt. Beleza? Colocado isso aqui, a gente pode mudar à vontade o nosso model, que o .NET vai apagar o banco, dropar o banco e recriar ele pra gente. Aí tem várias formas de inicializar o banco com algumas informações, tem scripts que você coloca para isso, tal, né? Acho que não vem ao caso. Bom, feito isso aqui, a gente vai aproveitar que a gente está no Global ASA. Eu não vou explicar como é que funciona o MVC, mas uma coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A API, tudo que eu digitar lá na minha URL, API barra o controller e o ID, eu quero que ele direcione para o controller certo. Aqui no caso, o padrão do MVC, ele coloca o action aqui. Então se fosse pedido create, pedido delete, mas não é esse comportamento que eu quero, isso não é REST.
Para ser hash, a ação é dita pelo método do envio, né? Se vai ser get, vai ser post, vai ser put. Então eu vou criar uma rota aqui. A gente cria uma rota para ele entender isso. Então, ó, criar uma rota aqui que chama API, né? Então tudo que começar com API, daí vem vir um controller e o ID, ele vai direcionar para um controller meu que chama pedido, por enquanto. Vamos deixar aqui com o default dele, pedido. O action sempre vai ser index, sempre vai ser index. Quem vai definir a ação de verdade vai ser o método, vai ser HTTP ou vai ser post, get, put, delete, né? Então vamos lá para o controller. O controller é uma classe. Vou criar aqui, ó, um add controller, um pedido controller, por exemplo. Aqui é um controller. Eu vou colocar ele vazio, porque eu tenho... Não, vazio. Vou deixar ele criar aqui com read write, usando o Entity Framework. A classe aqui, ó, só para mostrar. Eu já criaria tudo pronto para direcionar para uma view. Como a gente está usando... a gente vai fazer esse controller para ele ser uma solução REST, ele não vai ter uma view, ele mesmo já retorna o dado que interessa para a gente. Não coloquei o pedido context, coloquei pedido. Na verdade eu deixei ele colocar aqui só para ele digitar essa linha aqui para mim, pedido context. Tá? Então, aqui teria um get, um details, um create, né? Se fosse um create com get, ele retornaria view. Se fosse um create com push, ele iria mostrar. Como nossa view é feita com o backbone, eu vou apagar isso tudo aqui. Eu vou deixar o dispose só, mas vou apagar todos os métodos. Para todos os métodos a gente vai criar um por um. Eu digito rápido, então não percam a minha. Primeira coisa que a gente vai fazer é o get. Quando o cara der um get para a solução, a gente quer que ele retorne um pedido. Né? Então, basicamente é o seguinte. Quando vier um get, na action name index, lembra que todas as actions lá são index, né? Aí ele começa a fazer a brincadeirinha do coisa. Se vier um ID, que é opcional, ou seja, se ele colocar pedidos, na verdade API, se ele colocar assim, API barra pedidos, ou API barra pedidos, um número aqui, ó, 222, né? Ele cai aqui. Se vier um número, na verdade eu tô querendo que ele vem cá e me seleciona um item. Essa linha aqui já resolveria todo o problema. Essa parte aqui de baixo, na verdade, é porque eu não retorno o objeto puro. Eu crio ele com ID, eu ponho um ID minúsculo e o backbone considera. Se tiver com ID, ele vai falar que é chave. Aí pega o cliente, o pedido, eu já transformo o pedido em varchar, por isso que eu faço eu jogo para a memória e da memória eu formato ele, né, para ele ficar bonitinho. O X da questão aqui é isso. Se tiver alguma coisa, ele vai retornar o primeiro pedido. Senão ele retorna nulo. Então esse é um método simples. Se não tiver um pedido, ele retorna todos. Tá? Formata do mesmo jeito e ele retorna a lista inteira. É isso. Se ele der uma exceção, algum erro, eu mudo o status para 500 do response, lá, que é falha. Tá? E dou um sucesso, dou uma mensagem lá. Então é isso. Por exemplo, um get.
vamos colocar todas, ficar mais didático. Um post seria para criar um pedido novo, né? Vou colar ele aí também, de uma vez. E aí depois a gente testa essa API. Então, post está aqui, ó. Mesma coisa, só que ó, lá, aqui era um HTTP GET com action index. Um post, HTTP post, né? Se o cara digitar API pedido, der um post para API pedido, né? No action index, não precisa colocar index na verdade, a gente é o padrão. Aí ele chama o create. E aqui ele já recebe o pedido. O pedido é aquela entidade que a gente criou. Aí eu vou lá, adiciono o pedido, salvo, dou um status code de 200, ponho o location para o ID dele e dou um sucesso. Tá? Com backbone, na verdade, isso aqui nem precisa muito não. Eu só deixei para o padrão que já estava antes. Se der um erro, eu mostro, retorno o erro. O delete, mesma coisa, dá um HTTP delete. Um HTTP put seria para alterar. A gente usa ele para alterar lá no CRUD. Então, HTTP delete aqui, ó. Se tiver um HTTP delete, né, na action index, que é padrão, não tem action na verdade, a action que define a nossa ação, quem está definindo é o comando aqui. Então, olha lá, ele acha o cara, remove, salva, sucesso. Não, código complicado para ninguém. Tá? Então, se eu der um build aqui, provavelmente ele já vai estar do jeito que a gente quer. Bom, vamos lá. Eu não criei banco de dados, não criei nada, não precisei fazer nada disso ainda. Eu vou rodar a solução. Vou abrir a solução e vou abrir o Fiddler para a gente fazer um Ctrl X aqui para limpar esse trem. Aqui no Composer, vamos criar um aqui. Vamos chamar a nossa API. Ele criou aqui a nossa solução nessa porta. Vou copiar aqui. Demora a primeira vez, além da minha máquina estar lenta, vai demorar um pouco porque ele está fazendo um monte de coisa. Então se eu vier aqui, eu dar uma API, get. Eu estou indo no get. Esse cara aqui eu vou retornar, eu vou chamar API barra pedido sem mandar nada. Vou executar ele aqui. Ele fez uma chamada lá para a API, retornou um JSON, que é o que a gente queria. Se a gente der um inspect aqui, ó, a gente vai ver que é o seguinte. Eu vou só copiar esse content type aqui, que a gente vai precisar dele já já. Aqui, ele retornou. Ah, ele usou o banco que já existia. O meu banco já existia lá. Tá, então, eu vou fazer uma coisa aqui para ser didático. Eu vou mudar uma coisa aqui, que é o seguinte. Para mostrar o... Bom, já retornou. Se eu der um get, né? Vamos... Opa. Tomara que não abra alguma coisa esquisita aqui. Então vou fechar a solução aqui no site. Eu vou lá no model. Vou mudar ele pra gente. Vou falar o seguinte. O campo descrição também é required. O que isso aqui vai fazer lá no banco de dados? Ele vai colocar um not null lá na coluna, ou seja, vai dropar o banco e recriar ele todo de novo. Tá? Vamos rodar aqui a solução.
prometo fazer no desktop depois desse vídeo, em vez de fazer no notebook. Ele está chamando localhost. Ele fez chamar do site. Beleza, vamos lá no Composer. Vamos criar aqui. Já, ufa, deixou salvo pra gente. Então você dá um execute aqui. Fez a chamada. Fez a chamada, ainda não retornou dado. Está extremamente lento minha máquina. Aí retornou. Então no inspector aqui, o banco, ele retornou e veio em branco. O retorno vem vazio. Ou seja, ele dropou o banco de novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um post. API pedido. Uma coisa que tem que colocar no header dele é o content type. Vou copiar daqui. Que o nosso content type é JSON. Para que tem que colocar isso aqui no Composer? Para ele saber que é JSON e ele transformar o que a gente mandar aqui para ele lá. Para ele transformar na nossa entidade pedido. Não, tá muito lento. Então vamos escrever aqui. Esse aqui eu vou ter que escrever na unha porque. Então aqui no request eu queria mandar para ele aqui em JSON mesmo o cliente. Vamos chamar de cliente 1. A data pedido. Vou colocar aqui dia 12/12 de 2012. O status do pedido. Aguardando. Novo. E descrição. Vou colocar. Então é isso, é um post na nossa API do pedido com esse conteúdo no corpo aqui. Ele veio aqui e falou que está criado, lembra? O result dele, né? Vamos aqui no inspector, olha lá, sucesso e o cara que criou, aí de um cliente dando pedido. A data ele transforma em tickers lá, essa coisa do .NET, serializar em ticker, dá um probleminha pra gente, por isso que eu formato ele antes de mandar de volta, tá? Ou seja, se eu vier aqui no Composer agora e der um get, o get não interessa, no get dele, agora aqui ó, no inspector, vai estar o cliente que a gente acabou de pedir. Vamos fazer um teste. Eu falei que a descrição era obrigatória. Vamos tirar a descrição daqui. Vou executar. Olha lá, um erro 500 aqui no inspector. Aí ó, a validação falhou para uma das entidades. Tá vendo? Ele não deixou criar nenhum 500 aqui pra gente. Não sei se precisa usar o erro 500 para quando dá esse tipo de erro de negócio, não, mas de qualquer forma está criado. O delete da mesma forma a gente pode testar aqui. O ID do pedido era 1, né? ID 1. Né? Lembra da rota, né? API pedido 1. Execute 200. Executou bonitinho. Ele retorna, inclusive, o pedido que foi excluído. Foi excluído mesmo? Vamos fazer um get. Vou tirar aqui o 1. Execute. Inspector, tudo em branco. Dando um get. Então é isso. A API está pronta. Ele aceita tipo composto, aceita várias coisas.
Ah, vamos fazer um... Querem fazer um... Uma coisa que eu achei mais interessante é isso, ele pegar isso daqui e transformar, já serializar automaticamente. Vou colocar um breakpoint aqui na solução. Ah, esse cara aqui está com... Então aqui no nosso pedido controller. Cadê o HTTP post? Vou colocar um breakpoint aqui. E chamar no feed. Então post, execute. Agora vai parar aqui pra gente. Ai caramba, esqueci que fica pra cima. Vou tirar ele aqui. Então tá aqui o pedido, então tá lá ó, os dados que a gente postou. Com ID 0, do jeitinho que a gente criou ele. Beleza? Então é assim, esse formato que eu criei o API REST usando o MVC. O que eu vou fazer no próximo vídeo é vir aqui no na home, na view aqui da home e criar, no index da home e criar um client backbone que consome essa API aqui. Beleza? Como exercício fica aí para fazer o put, a alteração do pedido. Beleza, galera. Isso aí.